Olá, sejam bem-vindos ao canal do Fisioterapia, que é a metodologia em que a gente vai reunir ortopedista com fisioterapeuta e profissionais de educação física em prol de um diagnóstico e de um tratamento mais acurado para os nossos pacientes. Eu sou Felipe Brasil, ortopedista especialista em cirurgia do joelho. Eu sou Roberto Monteiro, eu sou fisioterapeuta, sou especialista na área de traumato-ortopedia. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a dor patelofemoral, que é aquela dor que fica na região anterior do joelho. Roberto, eu recebo muito paciente que o perfil é muito parecido. É mulher, muitas vezes jovem, que diz: doutor, eu tenho condromalácia patelar. Então muitos já vêm com o diagnóstico, já falam que tem a condromalácia e muitas vezes a gente olha apenas para a cartilagem. Quer saber o grau que está, né? O paciente, né? Pergunta: que grau eu estou? Eu preciso de cirurgia? Eu preciso de algum tratamento? E a gente sempre tem que explicar que mecanicamente essa paciente deve ter alterações. E aqui no Instituto Forte, onde a gente trabalha, a gente costuma fazer um atendimento em que o fisioterapeuta também está presente. E aí nesse momento que a gente chama o fisioterapeuta, convida a participar da avaliação. E quais são os principais pontos que você vai olhar nesse tipo de paciente? Perfeito, doutor Felipe. Como você bem falou, é uma patologia bem do nosso cotidiano, bem normal, bem comum acontecer de um paciente buscar essa procura por uma melhora, né, da dor anterior no joelho. E nós precisamos fazer um trabalho investigativo, né, um trabalho mecânico, que fique bem claro. Essa dor patelofemoral ela tem um âmbito mecânico associado e precisa ter uma investigação. Um dos grandes erros do profissional de saúde, quando está tratando uma dor patelofemoral, é querer olhar só para a consequência do problema, para o local da dor. Muitas vezes ali, como eu já falei anteriormente, é a consequência. Então o trabalho investigativo ele começa, onde nós precisamos observar vários critérios, vários fatores biomecânicos, que podem sim estar associados com essa sobrecarga nessa articulação, né? Então, muito interessante, e aqui no Instituto nós conseguimos sim, né, ter essas duas visões, uma visão, né, estrutural e médica, ortopédica, e uma visão cinético-funcional. Então, fica bem mais fácil o tratamento e a condução do caso do paciente. O mais interessante nesse tipo de paciente, eu vou falar com visão de ortopedista, né? Muitas vezes o paciente é jovem, condromalácia grau 1, muita dor. Então aquela menina que não consegue fazer academia, que não consegue subir, descer uma escada, e às vezes ela já tem peregrinado por vários ortopedistas, e a gente sabe que muitas vezes o médico mesmo pode achar que é um exagero da paciente, que ela está realmente exagerando bastante naquele sintoma, né? Fantasiando bastante, porque vai olhar apenas para o grau de lesão. A gente sabe que quando você é bastante jovem, ainda não deu tempo de desenvolver uma alteração física, uma alteração anatômica na cartilagem. Então é aí que a gente se pega muitas vezes a medicamento, né, a repouso, a gelo, e muitas vezes esse paciente realmente não melhora, porque a disfunção mecânica não vai ser corrigida com essa terapia, não é isso? Isso, e falando em disfunção mecânica, que fique bem claro, a disfunção mecânica não gera sempre desconforto e dor, né? Então, às vezes, é uma doença, é um comprometimento silencioso, que aos poucos, devido a uma demanda a esse paciente, acontece muitas vezes de ter sobrecarga e despertar um mecanismo inflamatório. Então, eu sempre aconselho os pacientes que fazem atividade física, que exigem bastante do corpo, fazer uma análise cinético-funcional, né, e pontuar suas deficiências. Assim, essas informações elas vão ser de grande valia para a construção do tratamento e não só ficar utilizando condutas pontuais, condutas analgésicas e anti-inflamatórias com repouso, que é isso que a gente sabe que não vai resolver o problema do paciente. Perfeito. Se a gente for observar quais são as principais alterações mecânicas ou anatômicas que esse tipo de paciente apresentam, o que é que você falaria? Perfeito. Primeiro, testes funcionais, né? Então, eu olharia para as articulações que estão próximas às articulações do joelho, né? Então, como rigidez de tornozelo, que é um fator de risco, pode desencadear uma alteração biomecânica
favorecendo um maior cisalhamento dessa região patelofemoral, disfunções de força e de movimento do quadril, né, que pode sim gerar sobrecarga também, tanto de função, tanto de mobilidade, quanto de estabilidade, quanto de força, controle de tronco, a própria parte cognitiva do paciente. O paciente ele às vezes não entende qual é o movimento que pode proteger a sua articulação. Enfim, são fatores biomecânicos que são muito importantes para a gente estar protegendo todas as articulações do paciente. O paciente, né, no caso, se você for um paciente que esteja assistindo, se você tem aquela dor na região da frente do joelho, se você sente crepitação nesse local aqui, na articulação patelofemoral, sente alguma sensação de bloqueio, atrofia muscular, você pode realmente estar com a condromalácia patelar. O mais importante, muitas vezes, é a gente saber se aquela lesão também pode ser aguda. Dificilmente o paciente vai ter uma lesão da cartilagem de forma aguda, só se ele tiver um trauma, né, um trauma na região anterior. Se esse paciente tem também uma disfunção em que ele apresenta sinais de instabilidade. Então, é bom frisar que às vezes esse paciente tem episódios de luxação da patela e essas luxações recidivantes, elas podem estar causando exatamente esse desgaste, né, esse desnudamento aqui da cartilagem articular. Então, o paciente que tem condromalácia, muitas vezes ele tem também a instabilidade da patela associada, não é isso? Perfeito. Além dessa instabilidade, alterações anatômicas que podem proporcionar a instabilidade. Então, o estudo radiográfico é muito importante, exames complementares, é interessante ser discutido. Outro fator muito importante que foi citado anteriormente, doutor Felipe, a ser discutido é a dor do paciente. Os pacientes muitas vezes, e às vezes até o profissional, ele tem receio de exigir algum estímulo muscular, algum estímulo de mobilidade, de contração com um paciente com dor. Que é um mito, né? Muitas vezes o trabalho de contração muscular, ele vai servir como analgesia. Então, é muito importante o paciente entender todo esse contexto estrutural, como falamos anteriormente, esse contexto funcional e tudo que pode estar desencadeando alguma sobrecarga. O corpo é uma coisa só, é uma máquina que funciona de uma forma integrada, que nós precisamos olhar para todos os quesitos e todos os critérios para proteger todas as articulações e para deixar todo o corpo saudável. Você que é da fisioterapia, que ainda tem aquela máxima de que primeiro eu vou dar analgesia para o meu paciente para depois eu fazer o fortalecimento. Muitas vezes essa analgesia por tempo prolongado não vai resolver a questão da dor e ainda vai causar mais atrofia muscular nesse paciente. E o que a gente percebe é que muitas vezes, erroneamente sendo conduzido um paciente com dor patelofemoral, esse paciente não vai melhorar. Tem muito paciente com dor patelofemoral também que eu recebo que passaram por colegas que foi prescrito, nada contra, mas foi prescrito colágeno, glicosamina, condroitina, vários tipos de condroprotetor. Eu sempre informo para o paciente que a medicação ela pode ser algo alternativo, ela nunca vai substituir a realização da correção ou pelo menos da melhora mecânica desse paciente. Alguns vêm já perguntando se pode fazer alguma cirurgia. Antigamente a gente fazia muita cirurgia para condromalácia patelar. Só que hoje, né, com o avanço dos estudos, a gente percebe que realmente a maioria desses pacientes com tratamento conservador vai ser, sendo bem executado, né, vai ter um sucesso terapêutico. Em alguns desses casos a gente usa inclusive infiltração do ácido hialurônico. A gente vai melhorar o ambiente intraarticular, vai melhorar a mecânica do líquido sinovial, a gente vai proteger melhor essa cartilagem, vai causar realmente uma redução da inflamação articular e esses pacientes acabam tendo uma ótima resposta. Em relação a exames também é muito importante. Tem paciente que muitas vezes vem com uma ressonância de 2 anos atrás com condromalácia grau 2. Doutor Felipe, eu queria saber como é que está meu grau, né? Essa é uma pergunta que eu recebo bastante, né? Paciente que quer realizar a ressonância para fazer um acompanhamento. O que eu sempre falo é que o diagnóstico é clínico, a gente tem que tratar a causa,
Não faz diferença se você está com condromalácia, se você tinha grau 2 há 2 anos atrás. Se continuar grau 2, o tratamento é esse. Se tiver evoluído para o grau 4, o tratamento vai ser o mesmo também. Quando a ressonância não muda a conduta, então não tem necessidade da gente estar submetendo o paciente a exames, né, de imagem que muitas vezes são desnecessários, não é isso? Perfeito. Então, é uma das nossas missões, né, avaliar tanto o ambiente articular, o ambiente funcional. Esse é o método fisiortoterapia, onde nós conseguimos avaliar e tratar esses pacientes de uma forma integrativa, tendo planejamento, escolhendo a melhor terapêutica para o melhor momento e assim conquistar cada vez mais satisfação e resultado para os nossos pacientes. E agradecer ao Dr. Felipe pela parceria, companhia em estar vivenciando cada dia nessa nossa prática clínica e cada vez mais desenvolvendo essa metodologia que é para vocês. A visão do ortopedista é sempre muito limitada à articulação. Eu sempre falo que o ortopedista ele tem que sair da área de atuação da articulação em que ele é especialista. Ele tem que ver o corpo como um todo e se a gente não tem o discernimento, a gente não tem a capacidade que o fisioterapeuta, que o profissional da educação física, esses profissionais do movimento têm, a gente tem que trabalhar junto, ajustado com um desses profissionais. Se você é profissional da área da saúde, que lida com reabilitação, que lida com diagnóstico, que lida com a parte da ortopedia, da musculoesquelética, convido você a continuar acompanhando os nossos conteúdos, que a gente tem conteúdos exclusivos para você. Então, segue a gente no Fisioterapia. Quero agradecer aqui ao Dr. Roberto Monteiro por sempre estar sendo aqui o meu parceiro, né? A gente fez uma sociedade em que o ortopedista, no caso eu e o fisioterapeuta, formaram um instituto com colegas médicos, com colegas da fisioterapia e com vários parceiros da educação física. E a gente trabalhando em conjunto, a gente vem dando, graças a Deus, ótimos resultados aos nossos pacientes. Um abraço para vocês e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.